Olá a todos, todas e todes. Land Acknowledgement, o conhecimento da terra, reconhecimento da terra. Antes de começar a minha fala hoje, eu gostaria de reconhecer as nações Chasta, Konomihu, Okanachu e New River Chasta. Esses são os povos indígenas que viveram e administraram por gerações a terra que eu estou hoje. Reconheço esses povos como os verdadeiros curadores e guardiões da terra, no passado, no presente e no futuro. Meu objetivo hoje em declarar esse reconhecimento à terra é mostrar esse respeito pelos povos indígenas e reconhecer a sua relação duradoura com a terra. Praticar o reconhecimento da terra é um jeito que a gente consegue, na verdade, aumentar a consciência histórica, né, desses povos que geralmente foram esquecidos ou suprimidos da nossa história. A gente está vivendo uma década extremamente excitante para estarmos vivos no planeta Terra hoje. Estamos vivendo em um tempo sem precedentes na história da humanidade, pois percebemos que, na verdade, a gente está um pouco doente. Basta olhar para o lado e perceber o que está acontecendo. Nesse momento, muitos dos nossos problemas estão sendo expostos, assim como as nossas polaridades estão sendo expostas. Examinar essas polaridades é uma visita para recordar sobre os nossos ancestrais, o que aconteceu antes do processo de colonização, desculpa. E esse processo de colonização acabou deixando apagado, vamos dizer assim, né? Todos essas linguagens, né? Esses documentos onde foram escritas em pedras e em livros. Todos esses ensinamentos acabaram sendo apagados com esse processo de colonização. Maré cheia, maré baixa, rígido, macio, frio, calor, bem e mal, preto e branco, yin e yang, macho, fêmea, homem, mulher, masculino e feminino. Dois polos, duas partes de um todo. Queer talvez possa se traduzir hoje como o acesso ao caminho do meio. E eu convido vocês hoje a permitir essa integração dessas polaridades, através das nossas identidades, entendendo o que é não binariedade, através dos nossos corpos, entendendo o que é intersexualidade, através das nossas expressões, entendendo o que é androgenia, e através dos nossos desejos, entendendo o que é a pansexualidade. Que possamos compreender que todas essas nuances de existências são válidas. Um ser humano saudável, eu acredito que é um ser humano íntegro, integrado. E com esse espírito de reconstruir um mundo melhor para todos, todas e todes, que damos início ao evento de lançamento do curso de ensino à distância LGBTQIAP+. Quero dar as boas-vindas a Carlo Pereira, pronome de gênero ele, dele, diretor executivo do Pacto Global Brasil, e Johnny Hooker, pronomes ele, dele, campeão da igualdade da ONU. Sejam bem-vindos. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde, Johnny. Tudo bom? Tudo bom. Não estou vendo o Carlo aí. Carlo, está ouvindo a gente? Estou sempre, obrigado. Eu não sei quem fala agora, sou eu, é o Johnny. Eu posso passar a bola para você primeiro, Carlo. O Johnny pode vir na sequência. Que o Johnny vai fazer um discurso que ele já falou que vai ser incrível, né, Johnny? Vai arrasar. Não, excelente, excelente. O meu, e na verdade o teu também foi, né, Pri? E agradeço por isso. Pessoal, boa tarde, uma satisfação ter
todos, todas e todos aqui. Uma alegria muito grande, sem dúvida nenhuma. Um passo importante aqui para o Pacto Global, né? Quero também, assim como o Pri fez, agradecer a presença aqui também do Johnny, na verdade, todos e todas e todos amigos, né? Que estão contribuindo também com essa capacitação, né? Eu acho que é evidente, né? Todas as empresas hoje precisam, por uma questão moral, né? Tratar diversidade como deve ser tratado, mas atrelado a isso também tem uma questão de negócio, né, gente? Então, muitas vezes você vai falar com o executivo, você não tem ali muito ouvido daquela pessoa, né? E, na verdade, muitas vezes você pega para o lado financeiro, né? Então, se não a gente não consegue convencer pela questão moral, né, de dar acesso, incluir, dar oportunidade, a gente vai pela questão financeira, né? A questão financeira significa o quê? Está mais do que provado, né? A gente tem milhões e milhões de estudos por aí do que a diversidade ela pode trazer para o ambiente de negócio, né? Isso independente do tipo de negócio, desde uma indústria a um banco de investimento. A gente tem ali todos esses números já de que um banco de investimento mais diverso acaba gerando mais retorno também ali para os acionistas, né? Então, seja para um lado ou para o outro, a empresa hoje em dia tem que se obrigar, né? Para além disso também, gosto sempre de trazer alguns dados que hoje, e barômetro da confiança que eu sempre menciono, não vou fazer uma fala muito longa aqui não, tá, gente? Que fala, então, que 86% das pessoas no mundo, 33 países são consultados, né? E o Brasil, o número é esse também, 86% das pessoas no mundo entendem que os CEOs, as CEOs têm que falar sobre temas da sociedade, né? Inclusive diversidade. E 70% têm que agir para esses temas, né? Então, o que a gente tem que buscar fazer como empresas é ter uma inclusão que seja adequada, né? Então, a gente abrir oportunidade para a população trans, para a população LGBTQIA+, para que, de fato, enfim, a gente seja justo com a sociedade, mas para que também a empresa se adeque à contemporaneidade, né? Então, que fiquem muito claro que ninguém está fazendo, obviamente, nenhuma bondade, né? Que fique muito claro para qualquer executivo, executiva, que, na verdade, empresas essas que não forem realmente diversas, elas estão fadadas a fracassar. E aqui eu não estou exagerando, não, né? Não estou exagerando, a gente está no meio da semana aqui do Fórum Econômico de Davos, né? E o Fórum Econômico Mundial, e ali, muito claro na fala das pessoas. Então, a gente vê duas coisas muito fortes ali. Uma questão que é inclusão e diversidade, a outra questão que é a mudança do clima, né? Então, por isso que empresas têm que se adequarem a esse novo momento, têm que se adequarem à contemporaneidade para que a gente consiga, para que elas consigam avançar, né? E por isso, então, eu felicito muito essa capacitação, porque o que a gente encontra muitas vezes é que existe sim, muitas vezes, um desejo de se fazer, né? Mas existe ali uma ignorância, existe uma falta de acesso de como fazer, né? Então, por isso que eu felicito muito o trabalho da Diversity Box, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, né? Que a gente sabe que é uma referência nessa frente e, sem dúvida nenhuma, está ajudando muito as empresas a se adequarem. Então, é isso que eu gostaria de falar e, bom evento e boa capacitação para todo mundo. Obrigado. Obrigado, Carlo. Muito obrigado. Acho importantíssimo, né, lembrar esses potenciais, né, que a inclusão e diversidade tem, para a gente focar nisso aí, nesse novo ano que se inicia. Afinal de contas, a gente ainda está em janeiro. Johnny, é com você. Oi, olá, boa tarde a todos, a todas.
É uma honra estar aqui hoje. Obrigado, Pri, pelas palavras lindas de abertura. Obrigado, Carlo, também, que adereçou coisas muito importantes que eu também coloquei aqui no meu discurso, que eu vou falar agora. Então, o meu nome é Johnny Hooker. Eu sou um artista mais conhecido como cantor e compositor, nascido em Recife, Pernambuco. Eu sou um artista independente da música brasileira, né, da música pop, com 2 discos, um prêmio da música brasileira, 2 prêmios da MTV Brasil, 2 singles de platina, 2 turnês internacionais e mais de 200 milhões de streams nas plataformas, né, nas minhas músicas. Em 2018 eu tive uma das maiores honras da minha vida, que foi ser nomeado campeão da igualdade dentro da campanha Livres e Iguais da ONU Brasil. Foi uma emoção assim que eu carrego para minha vida inteira e uma responsabilidade também, né, que a gente acaba abraçando também, né. Hoje a gente está aqui reunido, né, para falar sobre essa oportunidade sem precedentes, pelo menos para mim, que é a promoção da inclusão de pessoas e pautas LGBTQIAP+, não só dentro dos muros das empresas, como também fora deles, através da promoção de ações que visem trazer visibilidade e promover a luta pela garantia de direitos dessa parcela da população. No mundo todo, e especialmente nos países desenvolvidos, as pautas por inclusão vêm ganhando um destaque inédito, como bem pontuou Carlo agora há pouco, né? É só observar, por exemplo, a composição do novo governo dos Estados Unidos, ou a eleição da vice-primeira-ministra da Bélgica, que é uma mulher trans. Aqui no Brasil, tivemos recentemente, em São Paulo, né, a eleição de Erika Hilton, que é uma mulher trans e negra, e que foi a mulher mais votada do Brasil para a Câmara dos Vereadores. Na televisão americana, a gente tem, por exemplo, a série Fenômeno Pose, que eu amo, de Ryan Murphy, onde pela primeira vez os personagens da comunidade LGBTQ latina e negra são interpretados por seus próprios pares, né, criando o que é para mim um diálogo inédito de narrativas e gerando um impacto geracional em relação à inclusão de profissionais, né, especialmente profissionais, atrizes, atores, diretores, pessoas da técnica, profissionais trans, e nas artes de uma forma em geral. Mas tudo isso não seria possível, né, sem os pioneiros da nossa comunidade, Marsha P. Johnson, ou aqui no Brasil, Leci Brandão, Larry Kramer, Harvey Milk, ou até Jean Willis. A gente está nos ombros de gigantes e só assim vamos conseguir andar em direção ao progresso. Mas ainda assim a representação institucional de pessoas LGBTQIAP+, no Brasil ainda é precária e os avanços que a gente fez incomodaram muito uma parte reacionária, violenta, racista e homofóbica da nossa sociedade. O Brasil carrega pelo 13º ano consecutivo o título de país que mais mata transexuais no mundo. Sem oportunidade de trabalho e invisibilizadas, 90% da população transexual e travesti tem a prostituição como fonte de renda e possibilidade de subsistência, segundo a ANTRA, Associação Nacional dos Travestis e Transsexuais. Eu queria dividir com vocês aqui hoje uma coisa muito pessoal. Eu, como artista abertamente gay, queria lembrar a todos que estão aqui nos assistindo que nós, pessoas LGBTQ, não existimos só no mês de julho, ou no mês da visibilidade lésbica, ou no mês da visibilidade trans. Nós existimos e resistimos todos os dias do ano. Então não basta levantar uma bandeira fora dos muros e abraçar uma campanha por ano. Esse trabalho de conscientização, de quebra de preconceitos, de revolução, por assim dizer, né, de um mundo melhor, tem que ser 365 dias por ano. Não basta criar postos de trabalho para pessoas trans, ou gays, ou queer. Tem que se criar um ambiente de trabalho seguro, no qual elas possam conviver com seus colegas e ter oportunidades através das quais elas possam prosperar. Qual a dificuldade toda nisso, né? Um banheiro, um tabu, qual é a dificuldade nisso? Vejam, como o Carlo citou agora há pouco, como o que há de mais moderno, as empresas mais modernas do mundo estão se movimentando em relação às pautas LGBTQ. Precisamos nos atualizar e seguir o progresso também.
precisamos implantar projetos 360 em relação às pessoas LGBTQ, que partam da criação de postos de trabalho para essas pessoas, especialmente para pessoas trans, passando por segurança no ambiente de trabalho e finalizando com promoções que envolvam a diversidade também no mundo exterior. Eu já pude trabalhar com algumas empresas no Brasil que já estão implementando isso, em especial a Natura, com a qual eu tenho uma relação que foi muito frutífera nos últimos anos, mas com certeza devem haver muitas outras que já estão implementando ou que querem implementar essas políticas e não sabem por onde começar. Para essas pessoas que estão aqui hoje, acredito que esse curso vai ajudar a desvendar muita coisa. A gente tem uma cidade, toda uma tecnologia, uma cidade criada digitalmente, né? E outra coisa, hoje, quando eu postei nas minhas redes que eu iria estar aqui fazendo essa fala, vocês não iam acreditar na quantidade de travestis e trans que vieram me falar que não conseguem bons empregos, apesar de terem currículos bons, apesar de terem boa capacitação. A gente não é só o entretenimento, o meme, a música, o humor, a cultura que vocês adoram, né? Então, eu aproveito aqui esse espaço de fala, né, para fazer um chamamento para todo mundo que está assistindo, que chegou a hora de seguir em direção ao futuro. Vamos colocar essa era das trevas e de violência e de apagamento para trás. O Brasil é um dos países mais diversos do mundo e chegou a hora da gente se olhar no espelho e se amar por quem a gente é, celebrar nossas diferenças. Vamos empregar pessoas trans, gays, lésbicas, bissexuais. E encerro aqui com uma citação clássica do sul-africano Desmond Tutu. Se você é neutro em situações de injustiça, você escolhe o lado do opressor. Então, queria agradecer aqui a ONU, Pacto Global, Diversity Box, que tem feito um trabalho sensacional em relação à inclusão das pessoas LGBTQIAP no Brasil e no mundo, e reforçar que a gente precisa caminhar em direção ao progresso, a gente precisa botar essas pessoas no mercado de trabalho em condições seguras, né? Que a gente precisa promover a diversidade não só quando é a data. A gente está vivo todos os dias do ano e a gente vai continuar vivo e resistindo. A gente só precisa de uma oportunidade. Às vezes, o que diferencia uma pessoa LGBTQIAP de uma pessoa, digamos assim, vista para os olhos da sociedade, né, como padrão, é uma oportunidade. Então, é isso que a gente está pedindo aqui hoje para vocês. Vamos abrir os olhos, vamos dar uma oportunidade para essas pessoas. Muito obrigado, gente. Boa tarde, bom curso a todos. Johnny, gratidão, gratidão. Vou fazer palmas ecológicas aqui, porque a gente não consegue ter plateia para te aplaudir, porque online é difícil, mas obrigado. Essas tuas palavras e do Carlo também, eu acho que são já um trigger, um gatilho para a gente aqui chamar, né, as nossas próximas pessoas convidadas para compor esse painel, para falar agora um pouquinho desses avanços e desafios que a gente falou um pouquinho, né? Carlo falou um pouquinho desse lugar das empresas, Johnny falou um pouquinho também da população trans. Lembrando que eu também me identifico como uma pessoa transgênero, não binária, e esse evento a gente pensou realmente em fazer durante o mês, né, da visibilidade trans, justamente para reforçar isso que Johnny falou, né? Muitas pessoas trans ainda estão fora do mercado de trabalho formal, né? Então, com esse espírito e sem mais delongas, eu convido aí Ângela Pires para conversar com a gente, pronomes ela, dela. A Ângela é assessora de Direitos Humanos da ONU Brasil e da Livres Iguais. Eu também convido Civive Verito, pronomes Ili Dili. Ele é o Associate Director of Global Initiatives da Out and Equal. E a Karina Lima, pronomes ela, dela, vice-presidente da Salesforce Brasil. Então, o nosso tema aqui é discutir um pouquinho esses avanços, né, e desafios da empregabilidade LGBTQIA+, no Brasil. Ângela, queria começar com você, pedir para você dar as boas-vindas e trazer um pouquinho da sua visão sobre esse tema.
Obrigado, Pri, e olá a todos, todas e todos. É um prazer estar com vocês aqui hoje e fico muito orgulhosa de escutar a fala do Johnny. Não é à toa que ele é nosso campeão da igualdade. Então, muito obrigada, Johnny, por todo o seu compromisso. Obrigada por estar junto conosco nesse imenso desafio, porque realmente esse é um tema que a ONU abraçou. E aí eu queria contar um pouquinho para vocês como que a gente tem abraçado o tema. A ONU, como vocês sabem, é uma organização internacional que reúne 193 estados, dentre eles o Brasil, que é um membro fundador, e que tem esse tema colocado, principalmente porque direitos humanos é um dos pilares da organização. E por muitos anos a gente notou que várias pessoas estavam ficando para trás, que um desafio enorme por conta de uma série de violações, e no caso das pessoas LGBTI+, o simples fato de existir enseja violações. Isso em vários países do mundo, infelizmente, ainda o fato de ser LGBTI+, enseja inclusive pena de morte. Então são situações muito tristes que fizeram com que as Nações Unidas abraçassem essa causa. O secretário-geral, inclusive, o anterior, se colocasse, inclusive, em situações de pedir para governos liberar pessoas da prisão, não executar penas de morte, porque é um absurdo, né? E então, vocês sabem que um dos primeiros instrumentos, documentos que a ONU adotou foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que fala no seu artigo 1º que todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, e por isso o nome dessa campanha, Livres e Iguais. Quando a gente diz todas as pessoas, são todas as pessoas mesmo, sem exceção, e essa mensagem que a gente quer trazer. Então a gente, desde 2014, implementa a campanha Livres e Iguais aqui no Brasil, buscando engajar os diversos atores, e entre esses atores não só governos, mas as organizações, e aí a gente, em paralelo, tem todo um movimento em torno da necessidade de um maior engajamento das organizações, e aí eu digo das empresas, sejam elas públicas, privadas, mistas, pequenas, médias, grandes, multinacionais, locais, enfim, todas as organizações nos temas de direitos humanos. E nisso o Pacto Global, e aí felicito o Carlo por todo o trabalho realizado nessa temática, junto com a equipe, tem tido um papel muito importante aqui no Brasil, da gente sensibilizar as empresas para essa temática. Então, quando a gente fala de direitos humanos, a gente obviamente fala de enfrentar o trabalho infantil, a escravidão contemporânea, mas a gente fala também de garantir os direitos das pessoas LGBTI+. A gente, como o Johnny mencionou, a gente está falando de garantir com que pessoas trans tenham acesso ao mercado formal de trabalho, que a gente sabe que grande maioria não tem, e é um absurdo. Eu tenho muito orgulho de ter vários colegas trans trabalhando comigo, e a gente sabe o potencial que as pessoas LGBTI+ têm de produzir, de contribuir, e a gente precisa valorizar isso, então que elas possam estar no mercado formal de trabalho. E aí é muito importante que as empresas estejam bem engajadas para a entrada dessas pessoas no mercado de trabalho, mas também garantir que elas continuem, né? Porque eu acho que, e aí, já falando um pouco, né, desse trabalho que a gente tem feito junto com o PRI, com o Diversity Box, já há alguns anos. Diversity Box esteve conosco no lançamento, em 2018, dos padrões de conduta para enfrentar toda a discriminação contra as pessoas LGBTI, que é uma iniciativa do nosso escritório, e que é uma iniciativa que busca engajar as empresas em 3 aspectos. Então, o primeiro é justamente olhando para quem está dentro dessa empresa, que essa empresa ela
tenha realmente um ambiente favorável para que essas pessoas LGBTI não precisem estar no armário, né? E imagina, eu ter que esconder que meu final de semana foi legal, que eu saí com a minha namorada, ou que, né, eu sou uma pessoa trans, enfim. Então, que elas tenham um ambiente livre de discriminação, mas que também elas possam aí agir também no mercado, também promovendo os direitos das pessoas LGBTI. Isso implica, por exemplo, a não ter propagandas discriminatórias, como a gente viu, né, acompanhando até, a gente tem uma parceria boa com o Ministério Público do Trabalho, e ver que empresas, né, produzem propagandas que reforçam questões discriminatórias. E então não é simplesmente a empresa fazer um produto que tem um arco-íris, mas sim realmente, ao desenhar, considerar o público, né, a clientela LGBTI, e também não reforçar os estereótipos negativos que existem, né? E por último, os padrões de conduta, eles olham e buscam encorajar as empresas a se engajarem também com a comunidade, ou seja, olhar todo esse desafio que a gente tem, todo esse estigma que ainda existe, não só aqui no Brasil, mas em vários países do mundo, e aí a gente tem inúmeros exemplos que aconteceram ao redor do mundo, do quanto que essas empresas se engajaram, inclusive para evitar que personalidades, né, homofóbicas, transfóbicas fossem eleitas, ou então que processos de violação ou leis, né, que conduziam à criminalização de pessoas LGBTI também não passassem no legislativo. Então, os padrões de conduta da ONU, eles vêm trazer esse chamamento. Então, eu felicito a iniciativa, com muito prazer que a gente se junta aqui com vocês, e é isso, né? Contem conosco, e Johnny, mais uma vez, assim, ficou bem encantada com as suas palavras, nos trazem, assim, um alento. Obrigado. Lindo, Ângela. Obrigada, Ângela, muito bom, muito bom. Pensando, né, nesses desafios todos, né, de inclusão das pessoas LGBTQIAP+, queria convidar Sivi Viverito agora para conversar um pouco com a gente dessa perspectiva global, né, quando a gente pensa em população LGBTQIAP+, desafios e avanços que você tem notado aí nesse seu trabalho incrível aí na Alta Equal. Com você, Sivi. Obrigada, Pri. Boa tarde. Olá a todos, todas e todos. Muito obrigada. Meu nome é Sivi Viverito e me identifico como trans não binária. Meus pronomes em português são ele e Gile, em inglês seria they, them. O meu português não é perfeito, como vocês já podem ver, então obrigada pela paciência comigo. Mas uma nota rápida. Tendo a usar a linguagem neutra quando falo português e espanhol, então vocês notarão que digo diretor, associado, em vez de diretor ou diretora, coisas assim, como sou uma pessoa não binária. Bem, é uma ótima pergunta. Primeiro, depende do contexto, porque às vezes não existe uma lei que proteja as pessoas LGBTQ da discriminação, por exemplo, no local de trabalho. Bem, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, acabamos de ganhar proteções legais no local de trabalho em nível federal para pessoas LGBTQ em junho de 2020. E antes disso, mais da metade dos estados não protegia os funcionários contra a discriminação por motivo de orientação sexual ou identidade de gênero. No Brasil, em 2019, o Supremo Tribunal Federal votou pela criminalização da LGBTQ-fobia, mas mesmo em locais com essas proteções legais, a cultura às vezes não corresponde. Um grande desafio, claro, é a discriminação social,
consciente ou inconsciente. Inúmeros estudos demonstram que quando um currículo de um candidato ou candidata de alguma forma indica que essa pessoa seja LGBTQ, por exemplo, talvez tenha trabalhado, seja um voluntário em uma organização queer, pois é menos provável que essa empresa entreviste essa pessoa. O que significa isso? Isso significa que as pessoas LGBTQ e AP+, às vezes sentem a necessidade de esconder sua identidade. Sabemos que isso afeta sua capacidade de serem felizes e produtivos no trabalho, portanto, é menos provável que tenham sucesso. Então, já estão em desvantagem econômica, porque esta é uma barreira à inclusão econômica que seus colegas cisgêneros e heterossexuais não enfrentam. E, atualmente, apenas 10% das pessoas trans no Brasil participam do setor de trabalho formal. E precisamos mudar isso. Quanto aos avanços, bem, este evento, este painel, este curso, são bons exemplos de avanços. Todos vocês que participam hoje são o avanço. Eu sei que acabei de dizer que a cultura é um desafio, mas graças a esforços como este, a cultura sim está mudando. E é bem interessante porque acho que estamos em um momento histórico agora, não? Porque é uma revolução. Apenas nos últimos 10 ou 20 anos, vimos a igualdade matrimonial começar a ser legalizada em alguns países, grandes esforços em nome das empresas, atitudes sociais começaram a mudar e, claro, isso é graças aos esforços de muitas pessoas que vieram antes de nós e daqueles de nós que estão fazendo este trabalho agora. E o que vemos por todo o mundo, vemos só mais e mais empresas dando grandes passos em direção a uma maior inclusão e trabalhar com a comunidade para identificar as necessidades e as soluções. Eu tenho visto alguns programas realmente interessantes para empregos trans sustentáveis, que incluem treinamento no trabalho e programas educacionais para todas as pessoas da empresa. E com conversas como a que estamos tendo hoje e iniciativas de inclusão das empresas, acho que já estamos avançando e precisamos continuar fortalecendo nossos esforços e trabalhar juntos em parceria com a comunidade LGBTQ e AP+. Gratidão, Civi. Muito bom ouvir a sua opinião e essa visão global, e também como pessoa trans não binária, né, que vive, né, nesse momento também em Washington, aqui nos Estados Unidos, onde tantas mudanças estão acontecendo nesse momento histórico. Sim. Com isso, eu queria convidar a Karina Lima, vice-presidente da Salesforce Brasil, para conversar um pouquinho para a gente o que ela tem percebido dentro dos desafios e avanços nessa inclusão de pessoas LGBTI no mercado de trabalho. Boa tarde, Pri, boa tarde a todos, todas e todos. Um prazer estar com vocês. E a minha gratidão também, Pri, pela oportunidade de aprendizado e de dar um passo adicional rumo à não ignorância, que eu acho que o Carlos nos trouxe muito bem, o Johnny também. Nós, como aliados do tema, precisamos de fato entender e encarar os desafios que nós temos no mundo atual, dentro das nossas organizações, e fazer algo que a gente tem como mantra dentro da Salesforce: ter um ambiente corporativo que seja um reflexo da sociedade onde nós estamos inseridos. O tema da diversidade e da inclusão é importante para que nós possamos, de fato e genuinamente, refletir a sociedade em que nós vivemos dentro do nosso ambiente corporativo. Esse é um tema importante para nós, porque
cerca de 50% das pessoas contratadas em grandes empresas hoje vêm de indicação, de referrals de outras pessoas. Então, nós tendemos demais a indicar pessoas que pensam iguais a gente. E isso não promove diversidade. Então, nós precisamos, de fato, conscientizar as pessoas fora do nosso ciclo, as pessoas que se dizem ignorantes, para que elas parem e, ao reconhecer isso, de fato, busquem, como a gente está buscando aqui, entender mais, conhecer mais, falar mais sobre o tema e dar aí, genuinamente, mais um passo frente rumo à diversidade e inclusão nas organizações. Muito bom, Karina. É sempre importante, né, a gente ouvir também a voz de quem está ali com a mão na massa todo dia, né, vendo esses processos acontecerem internamente aí dentro das corporações. E é um desafio, né, Pri? Porque para a gente, ainda sendo uma empresa que tem como igualdade um dos 4 valores principais, quando a gente fala de igualdade, nós falamos de igualdade de oportunidade. Não importa sua cor, credo, raça, gênero, o que importa para a gente é que os bons profissionais tenham acesso às oportunidades. E os melhores serão escolhidos independente de qualquer viés. Então, para a gente que já pensa assim, continua sendo um desafio. Para você ter uma ideia, hoje na Salesforce, isso é um dado público, salesforce.com/company/equality, vocês podem buscar mais informações sobre isso. A nossa população global é representada por 33% de mulheres, 66% de homens e apenas 0,2% que se declaram não binários ou undisclosed. Então, para a gente também é um desafio e a gente fala abertamente desse tema. Por isso, para a gente é tão importante e que a gente tem a oportunidade de discutir isso com outras corporações. Que bom saber disso, Karina. Vou provocar já a próxima pergunta para você, tá, Ká? E aí a gente vai passar para a Ângela e para a Sivi comentarem um pouquinho também sobre esse lugar agora deste medo, né, que a gente tem percebido aí, principalmente nos últimos meses, depois de tantas notícias, né, que estavam em todas as redes sobre empresas que acabaram escorregando. E aí a gente entende esse lugar de medo. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, o que a gente pode fazer em relação a esse medo, né, de falar sobre diversidade, que a gente vê que muitos líderes e pessoas responsáveis na liderança têm hoje em dia. Eu acho que primeiro eu tenho medo de reconhecer que não sabe. E a gente teve essa conversa, né, Pri? A primeira coisa que a gente, no nosso diálogo, né, de preparação para cá, foi entender como eu lido com isso, né? E você me deu gentilmente, de forma muito generosa, acesso ao curso e também ao dicionário, para que a gente pudesse começar a abrir esse diálogo. Eu acho que a gente encontrar um espaço de não julgamento mútuo é o primeiro caminho. As pessoas que não estão vivendo essa realidade LGBTQI+, a gente precisa entender que a gente está num lugar onde eu não entendo, mas eu tenho onde buscar. Eu posso conversar sobre isso. Eu não vou me sentir julgado de dizer para você, Pri, como eu me refiro a você quando você diz ili-dili? O que eu preciso fazer para adequar o meu discurso? Eu também não posso me sentir julgada como executiva quando eu digo para você, Pri, me ensina, me educa, como é que eu posso evitar os vieses inconscientes. Então, hoje, eu estou num lugar que tenho como a maioria dos meus pares homens cis brancos e que estão ansiosos para aprender e que também se sentem um pouco acuados de buscar essa informação. E quando a gente se abre para esse mundo, a gente abre esse diálogo para eles, isso tem sido muito bacana, tem sido encantador para mim poder promover esse diálogo com eles e abrir esse canal de comunicação. Então, para mim, esse foi um passo muito importante que a gente tem dado aqui para evitar dos dois lados que esse bloqueio de comunicação aconteça. Ainda sempre, genuinamente, abrindo meu coração, não é fácil. A gente precisa encarar que os vieses, eles são culturais e eles acontecem. Então, a primeira coisa que a gente diz sempre para o nosso corpo executivo é que isso não é mimimi. Não é. Esse é um tema sério que precisa ser encarado não só com legislação, né, como a Sivi lembrou muito bem agora,
mas com políticas corporativas reais, onde todo mundo precisa estar, de fato, comprometido com aquilo. E isso, para a gente, hoje, se traduz em meta, se traduz em KPI. E é isso que a gente precisa fazer nas organizações. Isso não é necessariamente afetar o bolso, isso é conscientizar as pessoas de que isso é importante para a sua organização. Então, para a gente, esse foi um passo muito importante e nós estamos muito comprometidos em entender melhor, avançar, passo a passo, conscientizando cada um, reconhecendo e promovendo esse diálogo, como a gente tem feito com seu apoio. Gratidão, Karina. É muito bom saber de tudo isso e saber dessa inspiração desses conteúdos, né, de palavras, de conceitos do curso e desse glossário aí que a gente vai fazer disponível aí no próximo evento. Com certeza a gente vai deixar para download na Cidade da Diversidade. Por enquanto, quem fizer o curso consegue fazer download desse material também. E aí, vou fazer o contrário agora, tá? Então, vou chamar a Civi para comentar de novo sobre esse lugar, né, do medo de muitas corporações falarem em diversidade, talvez o medo de errar. Eu acho que você, como eu, sabemos que linguagem neutra e inclusiva é uma coisa relativamente nova para muita gente, então as pessoas têm um pouco de medo de errar. E além disso, né, todas essas mudanças que a gente percebe em termos que não se usa mais e coisas do tipo. Então, conta pra gente um pouquinho qual que é a sua percepção nesse lugar de medo de falar de diversidade, que muitas empresas ainda têm. Sim, infelizmente, acho que esse medo da diversidade vem do medo da diferença e da ideia de que a diferença é uma ameaça. Ou como disse Karina, o medo do que não se entende. Por exemplo, um exemplo que não gosto muito, mas o ex-presidente Trump, quando estava no cargo, proibiu os trainings de diversidade e inclusão dos locais de trabalho do governo. Por quê? Porque os brancos se sentiram ameaçados e excluídos. Acham que diversidade e inclusão significa que, de repente, vão perder o emprego e a empresa vai ser totalmente dominada por pessoas trans, simplesmente porque são trans, e isso é o que significa diversidade e inclusão. Não, isso obviamente vem de uma falta total de compreensão da opressão sistêmica e dos benefícios da equidade e da inclusão, claro. Então, o que precisamos fazer é educar a todos, começando pelo básico, sobre como a diversidade ajuda a empresa e ajuda a todos ter sucesso. Podemos aprender muitos uns com os outros, trabalhar com pessoas que podem ter uma abordagem diferente aos problemas, ajuda você e a outra pessoa a ser mais inovadores. Acho que algo que causa um grande impacto é quando outros aliados, aliadas ou aliadas, defendem a diversidade e a inclusão. Quero dizer, é uma dinâmica totalmente diferente quando, por exemplo, um homem cisgênero, branco, heterossexual, explica a outro homem cisgênero, branco e heterossexual por que essas iniciativas são importantes. Isso traz uma nova dinâmica para a conversa e este aliado, este homem, não será percebido como defensivo ou querendo um tratamento especial. Então, esse papel é importante que os aliados desempenham contra esse medo da diversidade e inclusão. Ótimo ponto, Civi. Gratidão pelos seus pontos e contribuições. Ângela, conta pra gente qual que é a sua percepção. Obrigada, Pri. É interessante mesmo, porque muitas vezes quando a gente chegou para falar com as diferentes organizações sobre esse tema, a primeira coisa é realmente aquele quase um susto, né?
Tipo, opa, peraí, não sei se eu vou, se eu quero falar sobre isso, né? Poxa, não, mas... e principalmente quando a gente... Porque eu já chego logo trazendo a pauta da empregabilidade de pessoas trans, né? Eu acho que a gente avançou muito com relação à sensibilização, tem várias empresas fazendo isso, mas mesmo aquelas que já estão fazendo coisas, quando a gente chega e fala, tá, mas e aí, vamos empregar pessoas trans? Elas dão um salto, né? Para trás, opa, peraí, não sei como é que eu faço isso. E aí a gente, né, assim, é muito desafiante, e já foi trazido aqui, né, Johnny fez uma fala ótima a esse respeito, mas qual é a questão de fato, né? Não deveria ser complicado assim. Eu estava olhando aqui o chat, e eu acho que até foi o Marcelo, que estava um pouco perdido, assim, tem alguns conceitos que eu não estou entendendo. Claro que quanto mais a gente vai se apropriando desse tema, a gente vai compreendendo melhor os termos, fica mais familiarizado, mas não precisaria, né, se a gente simplesmente respeitasse o outro, independente de, né, quem fosse esse outro. Olhar as pessoas como simplesmente seres humanos que têm suas necessidades, que estão ali ocupando uma vaga de trabalho, a pessoa está ali, né, para produzir, para oferecer algo, né, para a organização, ela está ali para fazer o seu trabalho. Então, assim, para mim não importa com quem ela dormiu o final de semana, né, ou se, enfim, não importa a orientação sexual, não importa a identidade de gênero, as características sexuais dela, ela está ali para executar uma função, e ela deve ser respeitada por isso. Então, eu acho que esse medo, né, o medo do desconhecido é normal, né, é normal, mas a gente precisa enfrentar isso e convencer para que todos enfrentem isso, porque não tem justificativa. Se a gente tirar esse medo, as coisas vão deslanchar, vão melhorar, e isso é o que dizem já pesquisas. A gente tem estudos, inclusive tem um estudo bastante famoso do Banco Mundial, e ele está mencionado na publicação da Livres e Iguais, que traz os padrões de conduta, convida todos a acessarem o nosso website da campanha. Também. Angela, desculpa interromper, o vídeo está na nossa cidade da diversidade também, esse vídeo legal. Que você está mencionando, o pessoal vai poder assistir ele daqui a pouco. Isso, que é o preço da exclusão, né? Ele traz dizendo que, olha, uma economia do tamanho da Índia perde 32 bilhões de dólares por ano pela discriminação. Então, se a gente respeitasse o outro, então por que eu não posso respeitar se a pessoa quer ser chamada de uma forma? Qual é o problema? Qual é a dificuldade? Né? Respeitar o outro. Mas eu não acredito nisso não, né? Então, às vezes as pessoas colocam questões culturais, de religião, etc., para não respeitar um outro ser humano. Então, a gente precisa superar isso, superar esses obstáculos. Está mais do que demonstrado, né? E aí várias pesquisas estão mencionadas nesse vídeo, ou nas publicações que a gente tem, que, pelo contrário, se a empresa ela respeita a diversidade, e isso está sendo cada vez mais valorizado pelos índices das diversas bolsas de valores que a gente tem no mundo inteiro, inclusive para as contratações, para as negociações. Hoje a gente vê acordos comerciais internacionais, incluindo cláusulas de respeito aos direitos humanos. Então, quem não se adequa a isso vai ficando fora do mercado. Então, esse medo realmente ele tem que ser superado, porque isso está ficando ultrapassado. Então, a gente precisa realmente vencer esse medo, respeitar o outro, né? Isso deveria ser uma coisa básica, né? E realmente aproveitar todo o potencial que as pessoas LGBTI+, têm. Tem muito a oferecer, eu tenho aprendido muito com elas, tenho equipe diversa, e contribuição de cada uma dessas pessoas que compõem a minha equipe é fantástica. Então, tenho muito orgulho de fazer parte de uma equipe diversa, e encorajo a todos que também construam suas equipes diversas, e para isso é muito importante dizer que a gente não precisa reduzir requisitos, né? Já foi dito aqui, tem pessoas trans com currículos belíssimos, melhores que o meu, mas que infelizmente estão desempregadas por conta da discriminação, do preconceito.
E a gente não pode deixar mais que isso aconteça. Bom, Ângela, queria convidar também Johnny, que está com a gente ainda, para comentar um pouquinho, Johnny, qual que é a tua percepção nesse lugar de talvez perceber medo das empresas, né, ou do setor privado em falar da pauta, né? A gente vê na mídia que há um medo real, né? Comerciais que saem, depois as empresas voltam, o lugar de estar em cima do muro, né? Põe uma exposição, recolhe a exposição, enfim, todos esses processos que a gente vê acontecendo. Eu queria que você comentasse um pouco qual que é a tua perspectiva nesse lugar e o que a gente pode fazer, né, para ajudar as empresas, além de munir de conhecimento sobre o tema. Boa, Pri. Eu estava aqui vendo as falas maravilhosas da Karina, da Ângela, nossa, da CV, que estão trazendo questões muito, muito, muito pertinentes, né? E de uma maneira brilhante. Eu acho que, especialmente no caso do Brasil, me preocupa muito, porque eu vi até um comentário aqui do Caio Salles, ou Carlos Salles, falando que a CV fala de uma coisa que acontece nos Estados Unidos, né? Mas lá, sendo um país de primeiro mundo, não teria o déficit da educação. Mas é porque eu acho que não é uma questão de déficit de educação, né? Também, mas é uma questão de um déficit cultural, é uma questão cultural, né? No Brasil, assim como nos Estados Unidos, as pessoas trans, as pessoas LGBT sempre foram demonizadas, né? Sempre foram tratadas como assim, eu lembro quando eu era criança, minha mãe sempre teve muitos amigos da comunidade e estava no auge da epidemia do HIV/AIDS e eram párias da sociedade, as pessoas não queriam encostar nelas, as pessoas tinham um medo, assim, uma total ignorância. E eu acho que isso mudou muito pouco culturalmente, né, no Brasil. Uhum. Isso, como disse a Civi, brilhantemente, nos últimos 10 anos a gente teve uma revolução grande. Mas eu acho que, no caso da ineficácia do papel institucional, da ineficácia do Estado com políticas públicas, porque a gente aqui no Brasil está à própria sorte. E olha, dizer que antes também não estava muito melhor, não, assim, mas agora a gente está à própria sorte, né? Então, na falta de um Estado, de uma política institucional, que nos Estados Unidos, graças a Deus, se vi, não sei o alívio que ela não deve estar sentindo no coração dela, de não ter... Johnny, de estar tendo essa nova administração. Mas deixa eu só concluir. Sim. Eu acho que no déficit do Estado, a iniciativa privada, ela deveria abraçar com mais força ainda, entendeu? Porque vira ali quase que um terceiro poder também. Desculpa, fala aí. Não, ótimo. Não, tudo que você está falando é ótimo. Eu vou te oferecer um roleplay, o que a gente chama de fazer um exercício prático aqui ao vivo para todo mundo saber. Eu vou fazer uma coisa que é muito difícil para nós, pessoas trans, principalmente nós não binários. Tem um termo que a gente não conseguiu traduzir para o Brasil ainda, que chama misgendering. Quando você erra o gênero da pessoa. Então, assim, eu, por exemplo, me identifico como pessoa não binária. Civi também é uma pessoa não binária. Então, nossos pronomes é ele, dile, né? E eu sei que não é fácil a gente falar disso, mas só para te oferecer essa reflexão. Então, pronomes de gênero é neutro para pessoas gênero não binário ou gênero queer, que é o nosso caso. Então, o ideal é usar o pronome em inglês, they and them, ou em português, ele, dile. Esse é o nosso exercício prático. Aí eu ofereço isso como reflexão para todas as pessoas que são trans, né, e passam por essa situação dos misgendering, e também para pessoas cis que recebem o feedback, né, é uma coisa super ok, a gente pega o pronome, entende, e a gente continua, e we keep going, né, é simplesmente esse ponto. Agora, eu acho que esse faz parte do medo, né, Johnny, esse lugar, né, que as pessoas têm medo de errar de falar dessas coisas, né, falar de pronome, errar o pronome de uma pessoa trans, né, a travesti entra no local de trabalho e chamam de ele, né? Isso a gente chama de microviolências, né? Então, o nosso grande objetivo aqui hoje é que a gente possa juntos oferecer, né, este conhecimento para a população
e que fique mais acessível possível para as empresas e as pessoas saírem desse lugar de desconforto, né? Porque é desconfortável falar disso, é desconfortável porque a gente vai errar, e tudo bem errar. Não, né? vai errar com certeza. Eu já tive quantos amigos e amigas e amigues que transicionaram ou a partir de algum certo momento eles disseram, não, meu pronome agora é esse. E você demora para se adaptar, até pessoas que são íntimas, né? Às vezes você tá... É tudo muito novo, né? Mas realmente eu imagino que num ambiente corporativo isso deva assustar muito mais, né? Queria Pri. passar para... Opa, Ângela? Ai, desculpa. Claro. Eu queria só reforçar, porque às vezes as pessoas falam assim, ai, isso é inovação de agora, né? Ai, já vem o pessoal inventar essa agora, ai, agora quer ser chamado de outro nome. Antes não tinha isso, né? A gente tem muitas... A gente escuta muito essas questões, né? E queria reforçar, eu acho que pedir mais empatia mesmo para as pessoas, porque a gente fala isso no tema LGBT e mais, na questão racial, na questão de gênero de um modo geral, enfim, né? De pessoas com deficiência, então, das brincadeiras que se faziam, mas antes a gente podia brincar de falar isso e ninguém se ofendia. Não é verdade. Né? Então, as pessoas sofriam caladas, isso gerou vários traumas, várias pessoas passaram por situações, né, difíceis, guardaram, isso impacta hoje a vida de muitas pessoas de maneira muito forte. Então, se a gente tem a oportunidade, realmente, assim, de escutar o outro, saber como o outro quer ser chamado, ou então não reproduzir determinadas violências, né, que hoje está muito mais, talvez a gente reforce mais, né, a importância de não reproduzir essas violências. Talvez essa seja a diferença, né? O que antes talvez a gente não fizesse. Então, se a gente tem a oportunidade de não reproduzir violências, vamos abraçar isso, né? E não achar simplesmente que é mimimi. E treina, né, Ângela? Vamos treinar, erramos, a gente treina. Eu vou errar de novo, eu vou acertar duas vezes, e vamos tentando, é isso aí. Isso acontece até na ONU, a gente, por mais que o trabalho tema, eu lembro que a gente eu organizei uma reunião, e dentre as pessoas convidadas a gente tinha pessoas trans, mas a recepcionista naquele dia, ela não tinha essa percepção, essa sensibilidade. Então, quando uma pessoa trans perguntou para ela onde é que é o banheiro, ela olhou e falou assim, é lá, e apontou o banheiro masculino, sendo que era uma figura feminina. Essa pessoa, né, nossa convidada, se sentiu tão ofendida que, né, relatou isso pra gente. Poxa, nossa, isso foi acontecer, né, na nossa casa, quando a gente já deu treinamento, mas enfim, e aí a gente fala, e hoje eu sempre uso esse mesmo exemplo em todos os encontros que a gente faz. Olha, gente, perguntou onde é que é o banheiro, falou, ali é o feminino e ali é o masculino, você, né, fique à vontade para usar o banheiro que você quiser, afinal, Exato. né, enfim, é só fazer xixi. Não, é só um banheiro, né? É só um banheiro. Que monstro que fazem. Exato, Ângela. A questão do banheiro é muito séria para pessoas trans, né? Queria perguntar se Sivi quer complementar com alguma coisa, antes de a gente transicionar para a próxima pergunta, já finalizando aí os nossos últimos 15 minutos. Bem, super rápido. Esse é realmente um problema que vem da colonização que aconteceu por toda parte. Como Pri mencionou no início, quando os europeus colonizaram o mundo, as identidades queer nativas foram quase apagadas, mas pessoas queer e pessoas não binárias existem desde o início da história humana. Sim. Exato. E eu acho que esse é o recordar, né, nesse meu discurso de abertura, a gente recordar a conexão com os povos nativos da terra, né? Em todas as regiões haviam pessoas
Two-Spirit, né? E aí, quem quiser saber um pouco mais, entra na Cidade da Diversidade, a gente tem algum conteúdo sobre Two-Spirit, ou em português, o que significa dois espíritos, contando um pouco dessa ancestralidade e este problema, né, de ter todas as nossas referências, seja obra de arte, seja em pergaminhos, em livros, apagadas, queimadas no processo da colonização. E agora as pessoas se surpreendem, mas agora existem pessoas trans querendo coisas, agora existem pessoas não binárias, meu Deus, né? E realmente é só a gente fazer um exercício de memória e de pesquisa sobre de onde viemos, aonde estamos e para onde vamos. Vou jogar a próxima pergunta para a gente transicionar e aí as últimas considerações de todo mundo, tá? Falando, né, nesse lugar da linguagem adequada, né, de atualização da linguagem, né, e como é que a gente cria esse lugar seguro, né, esse safe environment, que a gente chama para pessoas LGBTQIAP+, principalmente para pessoas trans, né? Nós fizemos, em parceria com a Alten Equal, a Diversity Box fez em parceria com a Alten Equal em 2020, o Guia de Inclusão de Pessoas Trans, binárias, não binárias no mercado de trabalho brasileiro, e também está disponível na Cidade da Diversidade, está disponível no site da Alten Equal, e queria que Silvia comentasse um pouquinho desse lugar de se criar um safe environment for queer people, um lugar seguro para pessoas queer e LGBTQIAP+. Sim, eu amo essa pergunta. Este é um dos meus temas favoritos. A maneira como usamos a linguagem tem poder, não? Tem o poder de oferecer reconhecimento, validação, respeito, e tem o poder de negá-los. Portanto, é vital praticar a linguagem inclusiva se quisermos construir esses espaços onde todos sejam bem-vindos, celebrados, pertencentes. E o uso de uma linguagem inclusiva fornece à sociedade uma estrutura de conhecimento que informa a maneira como conceituamos o mundo ao nosso redor. Por exemplo, aprender termos-chave e normalizar o uso de pronomes neutros oferece às pessoas uma nova maneira de se engajar em um diálogo construtivo, construindo assim uma compreensão positiva das identidades trans e não binárias, não? Porque agora podemos falar sobre esses tópicos com uma linguagem adequada e respeitosa. Mas a linguagem inclusiva não só ajuda a outras pessoas, mas me ajuda também, como pessoa não binária. Eu entendia meu gênero como não binária desde que era pequena, mas não tinha uma palavra para me identificar. Você sabe como é isso? O que não tem nome não existe. Exato. E pode ser confuso e doloroso, então. Quando aprendi só a palavra não binária, isso realmente mudou minha vida. A minha também. Sim. A minha também, né? Esse lugar de se reconhecer, né, enquanto pessoa trans e se sentir pertencente dentro de uma identidade. Totalmente. E o mais interessante e desafiador, explicar para as outras pessoas o que isso significa, né? E trabalhar esse lugar que a Ângela falou, né? Da empatia, em podermos falar deste lugar, dessas identidades, de novo, que estão fora da polaridade, do que entendemos que é homem e mulher na sociedade. Queria convidar a Ângela para comentar um pouquinho sobre esse tema da linguagem, né? Nós fizemos muitos trabalhos, criamos uma cartilha em braille, inclusive na época do lançamento, com ajuda, né, para esses termos, e agora a gente vem com o curso e com esse glossário para ajudar as pessoas a entender. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, de como qual que é a importância de a gente querer esse lugar seguro, como você falou, citou o caso dessa travesti, dessa pessoa trans que estava numa empresa e por falta de um treinamento dessa pessoa que está ali na recepção, poderia ter indicado, você pode, né, o feminino aqui, o masculino ali, ou ainda o banheiro não binário ali, se tivesse essa opção, mas geralmente não é isso que acontece, né, e essas microviolências vão marcando a gente enquanto pessoas trans, né, então eu queria que você comentasse um pouquinho dessa importância.
Obrigada, Pri. Estava pensando aqui, talvez a gente precisasse até assim se desprogramar, porque a gente é programado a fazer várias leituras, né? Então a já ter conceitos, né? Então eu olho para você e já faço a leitura, leio, né? Se você tem um cabelo comprido, a probabilidade de ser feminino, se tem um batom é feminino, enfim, e por aí vai, né? Então a gente vai fazendo leitura, chegando a conclusões, e tudo isso de maneira muito rápida. E hoje, com a inovação, com a tecnologia, os robôs estão fazendo isso também, né? Então, assim, os algoritmos também estão chegando a essas conclusões por nós. Essa é uma discussão, inclusive, que está sendo feita, agora é uma discussão bem recente, né, do quanto a gente faz esses perfilamentos, né? Então, a gente cria os perfis rapidamente e, a partir daí, excluindo pessoas, né? Porque eu acho que se esse perfilamento fosse para trazer coisas boas, a gente não estava tão preocupado, né? Mas a dificuldade toda é que cria exclusões. Então, a partir do momento que, né, eu rotulo e excluo, isso causa um dano muito grave na vida de várias pessoas, né, como as pessoas trans, como a gente já falou, que são excluídas do mercado formal de trabalho, assim como, enfim, as demais até dos pessoas. Formulários, né, Ângela? Até dos formulários de preenchimento, então, de vaga. Exato, e essa oportunidade de discutir mais sobre o assunto primeiro, quebrando esses preconceitos, né? Então, assim, olhar o outro, escutar, né? Escutar suas necessidades. Então, chega uma pessoa, a gente vê, mesmo sabendo que, né, a instituição está aberta a esse tema, muitas pessoas trans ficam inibidas até de participar de processos seletivos nossos com o nome pelo qual gostam, né, se identificam, se elas não fizeram ainda alteração. E essa é uma questão que um formulário, né, que seja mais aberto, né, que tenha várias opções, tenha a marcação outra opção para você se auto-identificar. Então, coisinhas simples. Eu não preciso ser uma empresa multinacional com um orçamento milionário para criar uma linha a mais no formulário, né? Então, a gente está falando de coisas assim simples. Por isso que eu questiono muito, poxa, qual é o problema? Por que não vou incluir? Não, a gente ainda não está preparado para incluir pessoas trans. Não, peraí, gente, do que a gente está falando? Então, são questões simples. Então, assim, falar de linguagem, então, criar a possibilidade de alterar um crachá, né, de colocar um nome social no e-mail. E a gente está falando de pessoas trans, mas isso ocorre também com pessoas de origem cigana ou indígena, enfim, a questão do nome, né, ou mesmo Johnny Hooker. Esse é o nome, né? A gente está usando seu nome social, nome artístico. É o nome que se adota, né? É o nome que se adota para a vida, né? Enfim, então tem coisas que a gente já faz, e por que a gente tem preconceito e não pode fazer em determinadas outras ocasiões que são tão caras para as pessoas, né? Então eu posso adotar o Johnny Hooker e eu não posso chamar, né, a outra pessoa de Maria, porque ela quer ser chamada de Maria, né? Por que não? Né? Então, tem várias formas que as pessoas podem acolher melhor as pessoas LGBTI, não só no mundo do trabalho, né, mas também pensando nos produtos que são feitos, né, pelas organizações, o que elas geram ali. E é muito legal. Outro dia eu fui fazer um registro, né, porque hoje é tudo virtual, e aí fiquei tão feliz que eu fui preencher aquele registro no aplicativo e aí já colocava ali meu gênero, né, para eu escolher. Eu falei, uau, né, então assim, já avançaram. Que bacana, eu fico tão feliz de ver esse avanço das empresas. E aí eu aproveito para fazer um convite, porque essa iniciativa da ONU, ela busca visibilizar
todas as empresas também que querem fazer parte desse movimento. Então, a gente tem um conjunto de empresas apoiadoras dos padrões de conduta da ONU para enfrentar a discriminação contra pessoas LGBTI. E é muito simples, a empresa faz uma declaração de compromisso, então faço o convite aqui, todo mundo entrar no site lá da Campanha Livres e Iguais, que é unf.org. Lá tem uma partezinha que vai falar sobre os padrões de conduta, tem a parte que a empresa pode preencher o formulário, e aí eu digo assim, que as principais empresas multinacionais fazem parte dessa iniciativa, e eu, com muito orgulho, posso dizer que 10% ou mais, né, das empresas que estão nessa iniciativa global são empresas brasileiras, né? O Pacto Global tem ajudado muito nisso, da gente engajar mais e mais empresas nessa iniciativa. Então, assim, fica o convite aqui para todo mundo nesse sentido. E aí eu queria só comentar, teve uma pessoa que colocou aqui, foi Mairan Santana, né? É importante os lugares terem banheiro sem gênero. Poxa, na minha casa, o banheiro não diz ali, aqui né, é masculino e feminino. O meu banheiro de casa é único. Então, essa discussão ela precisa ser feita, né? Então, assim, o que tem demais a questão do banheiro, né? Então, assim, o banheiro, que é um espaço para a gente fazer nossas necessidades, né, fisiológicas, que todo mundo faz, todo ser humano tem essa necessidade, e acaba sendo um objeto de, né, um foco de violação de direitos humanos, porque pessoas são impedidas de usar. Tem gente que, né, acaba que tem doenças agravadas porque tem que ficar aprendendo, né, porque não pode usar o banheiro, porque tem medo de sofrer uma violação. Então, a gente precisa discutir essas questões, e eu acho que esse aqui e o curso, né, são espaços para fazer isso. Muito bom, Ângela. É muito sério mesmo essa questão de pessoas, principalmente homens trans, né, e pessoas não binárias que têm problema de não poder ir ao banheiro, acaba ficando com problema na bexiga, de ter que segurar tanto para poder não usar o banheiro para não passar por violências. Então, é um problema sério, né, um problema dos direitos humanos. E voltando um pouquinho nesse seu comentário, Ângela, vou fazer o gancho para chamar a Karina para comentar nesse ponto, que é a fala de tecnologia, né? A gente está falando de formulários, a gente está falando de espaços, empresas que reconheçam as nossas existências, né? Então, eu quase nunca acho um formulário onde tem a opção, o reconhecimento da minha transgeneridade não binária em qualquer formulário. E aí, pensando que nessa revolução tecnológica que a gente vai enfrentar, essa inclusão, o uso da linguagem inclusiva é tão importante. Aí eu queria pedir para a Karina falar um pouquinho desse lugar e dar até os parabéns, porque a Salesforce foi uma das únicas empresas que, quando eu cheguei na recepção, tinha um botão para eu escolher o meu pronome de gênero, escrever, botar um adesivo e poder usar nos eventos. Então, eu achei essa iniciativa extremamente interessante e ela valida a minha existência como ser humano. Então, Karina, vou passar para você, depois vou pedir para o Civi também fazer as últimas considerações, e assim Johnny e Carlo também entram para falar um pouquinho mais com a gente antes de finalizar. Com você, Karina. A tecnologia, ela tem que ser uma plataforma promotora de mudança no mundo, né? Senão ela não tem razão de ser. Então, eu acho que antes de pegar... Eu acho que a Ângela comentou de inteligência artificial e algoritmos, né? E o quanto que eles também podem ser discriminatórios e por quê? Quem educa a tecnologia são os seres humanos, e a tecnologia é um reflexo do que a gente é como mundo e como cultura. Então, nós precisamos mudar. Esse é o primeiro ponto, acho que o mais importante. Antes de falar só da tecnologia, queria te pedir permissão para colocar 2 pontos que eu aprendi no curso que eu acho muito legais. Num dos vídeos introdutórios, você comenta uma coisa muito bacana: nós somos quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Nós não podemos nos encaixar em 2 padrões, que dirá em 2 banheiros. Então, essa primeira provocação para a gente tem que ser muito, muito séria, né? Então, eu não posso olhar para você, e a pandemia nos trouxe essa realidade, né? Hoje nós estamos aqui em tela, vivendo numa cidade virtual. Que diferença isso deveria fazer
no seu talento, na promoção da sua performance. E não faz mais. Hoje a gente está se vendo aqui na tela e a tela nos coloca em posição de igualdade forçada. As pessoas precisam se conscientizar disso e as empresas também. Mas, para isso, eu acho que tem algumas ações que precisam sair do papel, sabe, Pri? Algumas delas demandam, sim, investimento. Acho que o Carlos comentou isso no início, é verdade, a gente precisa ter investimento, sim. Mas algumas ações acontecem através de aliados. Então, a gente ter grupos nas nossas organizações, permitir essa criação de grupos, mas também trazendo isso com aliados, é muito importante. Além disso, hoje a gente tem na Salesforce um Chief Quality Officer. Nós temos um executivo ligado ao fundador que só pensa e discute questões de igualdade, que para a gente é muito importante. Então, a gente alia a tecnologia e o negócio, é um tema que é importante, está nos nossos valores. Segundo, é tentar trazer isso para fora do RH. O RH tem um papel importante, sim, mas não é só o RH. Todos nós precisamos adotar essas causas. Então, a gente tem um ambiente onde a gente invista no desenvolvimento e na educação da nossa equipe é muito importante. A gente precisa adotar práticas inclusivas, porque práticas inclusivas nos abrem o canal de comunicação. Por que o banheiro não tem gênero, né? Precisa fazer. Por que o bottom está ali? Por que eu te chamo de Illy? Essas práticas promovem essa discussão, abrem o canal de comunicação, por isso elas são tão importantes para nós. E eu acho que acompanhar o desenvolvimento disso. Não joga as práticas e vai trabalhar só em cima do crescimento da sua receita. Acompanhe a execução genuína da implementação dessas práticas. Entenda o que ela está te trazendo de retorno. Para mim, esses são os pontos principais que eu vejo que na Salesforce são praticados, requerem só engajamento das pessoas, em sua grande maioria, muito mais do que investimento financeiro. Tá? Então, para mim, esses são pontos muito importantes. E a tecnologia tem o papel de colocar todo mundo no mesmo lugar. A gente tem uma pesquisa chamada State of the Connected Customer, e ela diz o quanto que o papel da decisão e o poder mudou de mãos. Hoje, com as redes sociais, os nossos clientes e consumidores estão com o poder de construir ou destruir as nossas marcas. Aproveite essa oportunidade para escutar os seus clientes e entender o quão mais expansivo e igual você pode ser, o quanto a sua marca pode alcançar de mais pessoas, trazendo essas práticas para dentro de casa e aprendendo com o seu consumidor. Então, a tecnologia pode aproximar muito as nossas empresas, os nossos funcionários e os nossos parceiros da nossa sociedade. Obrigada, Karina. Essencial essa fala sobre a tecnologia. Sivi, seriam as suas considerações finais? E também pedir para você comentar um pouquinho do trabalho da Altenequal. Sim, obrigada. Bem, primeiro, Altenequal somos uma organização sem fins lucrativos, com sede nos Estados Unidos, e nosso foco é a inclusão LGBTQ no local de trabalho. E como parte da equipe global, temos parceiros na China, Índia, Brasil, como Diversity Box, e algumas outras partes da América Latina também, com quem trabalhamos em nossas iniciativas de inclusão. E como observações finais, primeiro, muito obrigada a todos que juntaram a nós virtualmente hoje, e obrigada a Angela, Karina, Carlos e Johnny por compartilhar suas histórias e conhecimentos maravilhosos, e tem sido um prazer. E claro, muito obrigada, Pri, por organizar este evento. E para concluir, penso que todos vocês que estão participando hoje realizam uma pequena ação para promover a inclusão LGBTQ hoje, e pode ser algo tão fácil como adicionar seus pronomes à sua assinatura de e-mail, ou simplesmente compartilhar algo que você aprendeu hoje com outra pessoa. É assim que juntos começamos a criar mudanças. Muito obrigada. Gratidão, Sivi. Vou chamar Johnny para fazer as considerações finais e o Carlos para finalizar, tá bom? Johnny está por aí com a gente? Estou por aqui. Queria agradecer imensamente o convite de estar participando aqui com vocês hoje. É um aprendizado enorme
acho que para todo mundo que está aqui, né? Eu queria, nossa, fazer um curso com a Karina para descobrir tudo que as empresas estão fazendo, porque é muito importante, né? E reforçar isso, que as empresas, elas não são... A iniciativa privada, ela não é um corpo à parte da sociedade, né? As empresas têm a obrigação de serem educadoras, né? E de terem compromissos com os direitos das pessoas, né? Então, não é uma coisa separada, não é porque eu tenho uma empresa, eu faço o que eu quiser, não. Você tem uma empresa, você tem uma responsabilidade social, cultural, com os direitos das pessoas. Então, é sempre importante, eu acho, que lembrar disso, né? Dentro desses ambientes, não é porque a pessoa já concluiu o seu processo de educação que ele não tenha que continuar, entendeu? Que a instituição, a organização não tem essa responsabilidade também. E é isso, gente. Foi lindo aprendi demais com vocês aqui hoje. E tomara que a gente consiga avanços, mesmo que aos pouquinhos, nessas questões. Um beijo para todo mundo, para todos. Gratidão, Johnny. É um prazer ter você aqui e como campeão da igualdade. Para a gente é uma honra mesmo ter você aqui participando com a gente de mais um evento aí, com essa parceria Pacto Global, ONU, Livres e Iguais. E aí chamar agora o Carmo para conversar um pouquinho com a gente, fazer as considerações finais sobre essa importância, né, de a gente estar realizando esse evento e oferecer esse conteúdo aí de vamos dizer assim, letramento desse, parece que é novo, né, isso como a gente falou, parece que é tudo novo, mas não é. Conta pra gente, Carlos. Obrigado e quero agradecer a todos, e sensacional, aprendi muito mesmo. Vou fazer o curso, não fiz ainda, tá? Então, vou fazer, aprendi coisas para o próprio pacto. Então, como a Karine comentou, adorei a história do bottom. Então, a partir de agora, todo evento do pacto vai ter bottom também. E já fica aqui o recado para a equipe que estiver por aí. E vamos também bater outra palmas coisa... ecológicas aqui, porque, né, eu tenho um aqui, vou até mostrar o meu, tá em inglês. A gente fez alguns em português para Diversity Box também, mas é muito importante. Isso aqui é simples e representa tanto para pessoas trans. Pois é. Não, teremos, com certeza. E outro ponto que eu queria provocar também, e nos provocar aqui como pacto, e ficar quase que um compromisso, mas mais uma provocação do que um compromisso, né? Que a gente sabe como as empresas andam, né? No sentido de estabelecer meta. A Doré fala do Johnny no sentido de que empresa é um produto social, né? Então, endosso tudo que você comentou, Johnny. Então, a gente sabe também, por outro lado, né, que as empresas elas respondem a desafios, metas, etc., etc., né? E dentro do pacto, a gente tem duas iniciativas. Uma começou ano passado, né, que a gente chama de Equidade é Prioridade, e uma começou ano passado, que era com foco em mulheres, né? E a gente vai ter uma esse ano para a questão étnico-racial, né? E fico o desafio aqui também para a equipe de a gente ter, então, equidade e prioridade de diversidade sexual, né? E o que a gente faz ali, que eu acho bastante interessante e acho que funciona, as empresas, para elas para elas aderirem a essa iniciativa, elas precisam contratar metas de contratação dessas pessoas, entendeu? Então, por exemplo, de mulheres que está já rodando, as empresas elas têm que contratar ou 30% de mulheres em cargos de liderança até 2025 ou 50% até 2030, sendo que a média hoje é de 16% só no Brasil. E quando eu falo liderança, eu estou falando de diretoria para cima, né? Não estou nem considerando cargos gerenciais. Então, fica um desafio, né, para a gente construir também um programa nesse sentido, porque é isso, a gente tem que fazer andar, né? A gente sabe que tem muito preconceito, não deve ser nem um pouco fácil, falando do lugar de um homem cis branco, né? Não deve ser nada fácil ser uma pessoa trans, a gente sabe o preconceito
que sofre, enfim, os desafios que só vocês sabem, que vocês enfrentam no dia a dia. E para a coisa funcionar em empresa, a gente tem que sair do discurso. É claro que a parte da capacitação ela é fundamental, por isso que esse curso aqui em AD ele é sensacional para isso, né? Mas eu acho que a gente pode e deve dar um passinho a mais, né? E provocar as empresas para assumirem essas metas. Obrigado, Não é cota, obrigado né, mesmo. Carlos? É meta, né? Eu acho que isso é muito legal. Adorei sua fala. Gratidão, Carlo, Karina, Civi, Ângela, Johnny. Foi um prazer estar com vocês hoje. Quero convidar todo mundo que está assistindo agora para migrar com a gente para outra plataforma, para a gente continuar essa conversa. A gente vai ter 2 mesas simultâneas. O endereço está nas mídias sociais, está no site da ONU, mas eu vou dizer aqui, é topia.io/diversity, em inglês, diversity, -box com 2 Bs. Então, a gente vai mandar aqui também, Pacto Global vai mandar o link aqui nos comentários para vocês entrarem. Então, a gente vai ter 2 atividades que seguem agora, uma roda de conversa com a Luana Ximenes, também da Salesforce, o Pedro Sampaio da Uber, Mônica Pironghelli da EDP Energia, Débora Dip da Braskem e a Tainá Assunção da DASA. Tá? A gente continua essa conversa e se aprofunda agora na cidade da diversidade. Foi um prazer estar com todos, todas e todes, e até a próxima. Um abraço. Já parou a transmissão.